Bom, nós vamos refletir um pouquinho. Como eu sabia que o irmão Flávio vinha dar o testemunho dele, eu escolhi um texto bíblico que fala aos nossos corações em relação à perseverança, em relação à forma como nós devemos agir na presença do Senhor. O irmão Flávio é um grande exemplo em relação a isso, de que apesar de tudo que ele passou, que não é, na realidade, ele resumiu o testemunho dele, mas em um certo momento ele falou para a gente que lá no hospital ele era o paciente mais grave e ao mesmo tempo era o paciente mais alegre e o paciente que mais ajudava as pessoas dentro do hospital. Ele ficava ali o tempo todo tentando ajudar as pessoas. E outra coisa muito interessante é que, apesar de todos os problemas de saúde dele, ele nunca perdeu a esperança e a fé, e permaneceu firme em todos os momentos. E eu queria ler com vocês, evangelizando, né? O livro de Provérbios, queria que vocês abrissem Provérbios, nós vamos fazer uma leitura no capítulo 16 de Provérbios, nós vamos ler do versículo 1 ao 3, que diz o seguinte: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagrar ao Senhor todas as coisas. É uma decisão que precisa ser tomada por todos nós e que com certeza vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Aí eu queria ler também com vocês o versículo 9. Abre aí para a gente no versículo 9. Olha o que diz. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Olha só, o homem, ele planeja os seus caminhos, mas quem determina os passos é Deus. O irmão Flávio, ele teria tudo para estar morto na realidade. Como uma vez ele estava dizendo que todos os outros pacientes que estavam graves lá com ele, todos morreram. Mas ele está aqui, para a glória de Deus, né? Então, Deus é maravilhoso. E o exemplo que ele nos traz, quando Deus ele age, não tem obstáculo para Deus. E esses versículos que eu li são frases que resumem os ensinos necessários à vida humana. E também é como se fosse uma permissão divina para que a gente pudesse caminhar. É uma inspiração. Jesus, ele ilustra a legitimidade dos projetos humanos com um texto que está aqui deixa eu ver qual é o texto, em Lucas. Abram aí a Bíblia para acompanhar comigo. Lucas 14. Vamos ler comigo aqui. Lucas 14. O versículo é do 28 em diante. Lucas 14. Do 28 em diante, certo? E diz o seguinte: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Pronto, até aqui. Vem retratando como é interessante quando a gente começa uma coisa e precisa chegar ao final. E, às vezes, essa trajetória é a parte mais difícil. Às vezes, não, sempre.
A trajetória é a parte mais difícil. O que vai acontecer nesse contexto para que eu chegue até o final daquilo? E sempre, quando a gente coloca as coisas nas mãos de Deus, a gente sabe que quem vai conduzir, quem vai realizar é Deus. E que nós só precisamos colocar nas mãos de Deus, porque tudo será realizado. E também eu queria refletir com vocês em 1 Timóteo 6, de 9 a 10, que ele diz assim, ó: ora, os que querem ficar ricos caem em tentações e ciladas, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nesta cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E em Lucas 12, 15 diz: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que possui. Muito pelo contrário, né? A vida do homem consiste na fidelidade dele a Deus, no que vai no coração, porque é Deus que sabe todas as coisas. E quando a gente se coloca nas mãos de Deus e na presença de Deus todos os dias, ele faz milagres, ele faz maravilhas. É uma coisa, assim, extraordinária. E ainda eu gostaria de ler com vocês Lucas 12, 20 e 21. Mas Deus lhes diz: louco, esta mesma noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Entesourar para si mesmo é se preocupar com os acontecimentos do cotidiano mais do que em estar na presença de Deus. E o resultado é trágico. E aqui é taxado como louco, como alguém que não tem o seu juízo no lugar, o juízo perfeito. É colocar as coisas da vida, do cotidiano, as coisas dessa terra, à frente de Deus. Todas as vezes em que a gente desperta e o nosso primeiro interesse está nas coisas e não na presença de Deus, nós estamos sendo loucos, porque não sabemos quanto tempo nós vamos ter para nos preparar. Pode ser que a gente nem tenha esse dia completo. Quem sabe? Nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos nem o dia de hoje, nem o que vai acontecer daqui a 1 hora. A gente deduz, a gente quer, a gente imagina, planeja, mas o que vai de fato acontecer não está sob o nosso controle. A gente sai para trabalhar e não sabe se volta. Não sabe se vai parar num hospital com um infarto, como o irmão Flávio, ou se vai perder a vida. Não sabemos. Por isso que é louco quem se preocupa com as coisas desse mundo, ao invés de se preocupar em se preparar para a salvação, estar salvo todos os dias, buscar estar na presença de Deus. Também nós devemos ter cuidado com a autossuficiência. Em Provérbios 16, 18, aí no mesmo que nós estávamos lendo, diz o seguinte, ó: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. A soberba, para que serve? Para que serve a soberba? Se a gente não vai levar nada, se nós não vamos ter nenhum objetivo além de definir para onde iremos. Para onde iremos? Só temos 2 caminhos, ou condenação ou salvação. E aí cabe a nós tomarmos a decisão do que queremos de fato para a nossa vida. E ainda no livro de Tiago, 4, de 13 a 16, diz o seguinte: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos 1 ano e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida?
sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Então, atentai, hoje, planejar. Nós podemos, é errado planejar, fazer planos? Não, não é errado. Desde que esses planos sejam colocados na presença de Deus, nas mãos de Deus, e que a gente diga todos os dias para Ele, Senhor, eu quero que seja assim, que aconteça isso e tal, mas que seja feito a tua vontade na minha vida, porque é Deus que sabe o que é melhor para nós. Nós imaginamos que sabemos, mas não sabemos nada. Não sabemos sequer o que vai acontecer daqui a pouco, que dirás amanhã. E o texto ele vem falando que o que nós devemos fazer é colocar na mão do Senhor e dizer, se o Senhor quiser, faça, se o Senhor quiser. Então, a vontade que tem que prevalecer é a do Senhor e não a nossa. Mesmo que isso nos doa, que isso seja um fardo, que isso seja complicado para nós, mas no fim vai dar tudo certo. Se ainda não deu certo, é porque ainda não é o fim. Então, vamos permanecer com esse pensamento de fidelidade, confiar os nossos planos ao Senhor, como diz lá em Provérbios 3, que nós lemos, né? Confiar no Senhor de todo o coração. E não, lá em Provérbios, nós não tínhamos lido ainda, né? Não te estribes no teu próprio entendimento, reconhecendo-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Então, confia no Senhor de todo o teu coração, e ele endireitará as tuas veredas. As Escrituras, elas estão repletas de princípios que norteiam a nossa vida. Se os nossos projetos contrariam esses princípios, nós não podemos esperar as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas decisões, as nossas ações. Nós não podemos acalentar que os nossos projetos poderão dar certo se nós não os colocarmos nas mãos de Deus. Deus pode fazer a vontade do nosso coração, sim, desde que isso seja bom para nós. Por isso que a gente tem sempre que colocar, Senhor, eu quero que seja assim, tudo bem, mas que seja feito a tua vontade e não a minha. Provérbios 15, 22, para a gente finalizar, diz o seguinte, onde não há conselhos, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros, há bom êxito. Então, é não dispensar os conselhos. Tem um ditado que diz o seguinte, aprenda com os erros dos outros, porque você não terá tempo suficiente para cometer todos os erros, para aprender com seus próprios erros, né? Dizem que a gente aprende quando a gente erra, né? Mas a gente também precisa aprender com os erros dos outros. Nós não precisamos cometer todos os erros para poder tomar lições de sabedoria para a nossa vida. Nós precisamos aprender com os erros dos outros e precisamos também aprender com os conselhos. E também precisamos tomar cuidado com os conselhos. Né? Porque há pessoas que, ao invés de nos aconselhar, elas nos desvirtuam do caminho. Elas nos aconselham a fazer coisas que não devem ser feitas. Então, o conselho, ele é bom se ele vier de Deus. Se essa pessoa for inspirada por Deus e estiver ali para contribuir com Deus. Porque se ela vier, não diz que quem não ajunta com Deus espalha, então o conselho é bom se ele vier de acordo, em harmonia com os ensinamentos da palavra de Deus. Então, esse conselho é bem-vindo. Se ele sair dessa linha, ele não é mais um conselho bem-vindo e deve ser rejeitado com toda certeza. Então, é espantoso ver como muitas pessoas, elas dispensam os conselhos bons, mas elas acolhem os conselhos ruins. E acabam tomando decisões erradas que vão levá-la à destruição. E o desejo que nós temos nessa manhã é que o Espírito Santo de Deus
toque os nossos corações, nos transforme, nos ajude a sermos pessoas melhores, a aceitarmos melhor a vontade de Deus em nossas vidas, a permitir que o Espírito transforme o nosso ser e nos ajude a andar com Jesus todos os dias, a tomar decisões de andar a segunda milha todo dia, de levantar de madrugada, de prostrar os joelhos no chão, de ficar ali buscando a presença do Senhor, porque nós necessitamos disso. Não há salvação em outro caminho. Precisamos de Jesus, da presença do Senhor em nossas vidas todos os dias. É teu desejo, meu irmão e minha irmã, estar com Jesus e buscar a presença dele todos os dias? Se for, levanta a mãozinha para que a gente confirme essa verdade, esse desejo do nosso coração. E que Deus abençoe a todos. E é maravilhoso nós podermos estar na presença de Deus.